Um homem negro acolheu uma noiva rejeitada na estação ferroviária. O que aconteceu com este mecânico chocou a todos. Estás demasiado ferida para ser amada. Não posso casar com alguém assim. O silêncio na igreja era absoluto. 200 convidados prenderam a respiração quando Richard Hayes, herdeiro de uma das maiores empresas de construção do país, proferiu estas palavras no altar, não ao padre, mas a Helena Winters, a mulher vestida de branco à sua frente. Helena, maquiagem impecável, não conseguiu esconder o choque. A mão dela tremia enquanto ele simplesmente devolvia o anel, virava as costas e caminhava calmamente pelo corredor central, como se estivesse saindo de uma reunião de negócios, e não, destruindo uma vida na frente de todos. Ele contou a todos sobre o meu passado. Ela sussurrou para si mesma, enquanto os murmúrios cresciam como uma onda. O abuso que ela havia sofrido na adolescência, a cicatriz emocional que ela havia confiado apenas a ele, agora exposta como uma justificativa para o seu abandono público. A mãe de Richard Hayes se aproximou dele, não para consolá-lo, mas para aumentar a sua humilhação. O meu filho merece alguém inteiro, querida, não sobras de uma tragédia. Mãe de Richard aproximou-se dele, não para consolá-lo, mas para aumentar a sua humilhação. O meu filho merece alguém íntegro. Querida, não sobras de uma tragédia. Depois deslizou um cheque no bolso do vestido de Helena. Para as tuas despesas, talvez terapia. Quando Helena atravessou a igreja sob a chuva torrencial até a estação de comboios de Westlake, o seu vestido de $6.000 estava encharcado e manchado de lama. A maquilhagem escorria pelo rosto como lágrimas negras. O cabelo despenteado colava-se à pele. Na plataforma vazia, ela olhou para os carris abaixo com um pensamento perigosamente sedutor a crescer na sua mente exausta. Marcus Reynolds observava tudo da janela da sua pequena oficina mecânica do outro lado da rua. Nunca ninguém olhava duas vezes para aquele estabelecimento dilapidado, muito menos o homem negro de 34 anos, com as mãos permanentemente manchadas de graxa que o administrava. O homem invisível observava o espetáculo da dor de alguém que, até alguns minutos atrás, pertencia a um mundo inalcançável. Marcus conhecia aquele olhar, o mesmo que ele tinha visto no espelho 3 anos antes quando perdeu tudo. Sua esposa, sua casa, seu futuro, em um julgamento manipulado para favorecer um homem branco rico. O mesmo olhar que precedeu decisões irreversíveis, sem pensar duas vezes. Largou a chave inglesa, pegou na sua bengala desbotada e atravessou a rua enquanto a chuva batia nos seus ombros largos. As câmaras de segurança da estação captaram um momento improvável. Um homem negro, com roupas surradas, aproximando-se de uma noiva abandonada da alta sociedade. Às vezes o mundo desaba e parece não haver saída, disse ele, estendendo a bengala sobre ela. Mas prometo que há. Helena olhou para cima e não encontrou piedade, mas sim compreensão genuína. Algo que todos os elegantes convidados da igreja, hóspedes da igreja, não conseguiram oferecer. O que ninguém poderia ter previsto era que este simples ato de compaixão desencadearia uma série de acontecimentos que não só transformariam as suas vidas, mas abalariam os alicerces de toda uma cidade, construída sobre privilégios, preconceitos e aparências. Se esta história de rejeição cruel e compaixão inesperada tocou o seu coração, não se esqueça de subscrever o canal para acompanhar o desenrolar desta extraordinária jornada. Marcus não sabia, mas o seu gesto estava a ser filmado por câmaras de segurança. Em 24 horas, aquela imagem de um homem negro a apoiar uma noiva abandonada da elite circularia nas redes sociais, despertando admiração e fúria na cidade dividida de Westlake. No pequeno apartamento nos fundos da oficina, Marcus ofereceu a Helena uma toalha limpa, roupas simples da sua falecida esposa e algo que ninguém lhe tinha dado naquele dia: dignidade, sem perguntas, sem julgamentos, apenas um lugar seguro para respirar. Por que está a ajudar-me? Ela finalmente perguntou, bebendo o chá de ervas. Marcus hesitou antes de responder, os olhos momentaneamente perdidos em memórias dolorosas, porque há 3 anos também estava prestes a desistir,
E alguém lhe mostrou que às vezes, o que parece ser o fim é apenas uma página a ser virada. O que ele não contou a Helena foi quem o salvara. Nem mencionou que essa pessoa estava morta, precisamente por se ter envolvido nos conflitos de classes que dividiam Westlake como uma ferida aberta. Como reagiria a poderosa família de Richard ao descobrir onde Helena estava? O que aconteceria quando soubessem que o mecânico que a acolhera era o mesmo homem que, anos antes, quase destruíra o Império Reis com um processo por discriminação? E por que Marcos guardava uma foto de sua falecida esposa? Reagiria ao descobrir onde Helena estava? O que aconteceria quando soubessem que o mecânico que a acolheu era o mesmo homem que, anos antes, quase destruiu o Império Reis com um processo por discriminação? E por que Marcos guardava uma foto de Richard na gaveta, cuidadosamente marcada com um X vermelho? Na manhã seguinte, a imagem de um mecânico negro apoiando uma noiva abandonada já circulava pelas redes sociais de Westlake, e os tabloides locais estampavam em primeira página quem era o homem que resgatou a noiva Reis, sem mencionar que, para eles, Helena havia deixado de ser uma Winters e se tornado propriedade da família que a rejeitou na oficina de Marcos. Helena acordou assustada. Primeira página. Quem é o homem que resgatou a noiva dos Reis? Sem mencionar que, para eles, Helena tinha deixado de ser uma Winters e se tornado propriedade da família que a rejeitou na oficina de Marcos. Helena acordou assustada, depois de dormir pela primeira vez em meses sem pesadelos. Ela vestia uma t-shirt desbotada com o nome de uma universidade e calções largos, as roupas mais simples que já tinha usado na vida. No espelho do pequeno banheiro, ela se viu diante da mulher que nunca imaginou que seria. Uma noiva abandonada, refugiada na casa de um estranho, sem maquilhagem, com o cabelo natural em vez dos cachos produzidos que Richard exigia. Ela se deparou com a mulher que nunca imaginou que seria uma noiva abandonada, refugiada na casa de um estranho, sem maquilhagem, com o cabelo natural em vez dos cachos produzidos. Richard perguntou. Como se sente? Perguntou Marcos, oferecendo-lhe uma chávena de café fumegante. Viva, respondeu ela simplesmente. Enquanto isso, a poucos quilômetros de distância, na imponente Hazy Tower, Richard estava a olhar para a mesma imagem viral no seu tablet. Ele cerrou os dentes ao reconhecer o homem que segurava o guarda-chuva sobre a sua ex-noiva. Não pode ser coincidência, murmurou ele, jogando o tablet sobre a mesa de vidro. O que foi, filho? Perguntou George Hayes, CEO da Hayes Construction e patriarca da família que controlava metade do mercado imobiliário comercial de Westlake. Perguntou George Hayes, CEO da Hayes Construction e patriarca da família que controlava metade do mercado imobiliário comercial de Westlake, Reynolds. O mesmo homem que quase nos levou à falência com aquele processo fraudulento há 3 anos. Ele está com Helena. O rosto do patriarca endureceu. 3 anos atrás, Marcus Reynolds processou a Hayes Construction após ser demitido de forma discriminatória pelo único supervisor negro da empresa, que o demitiu após denunciar as más condições impostas aos trabalhadores imigrantes nos canteiros de obras. O caso quase foi a julgamento, até que a esposa de Marcus, Taylor, morreu repentinamente em um acidente de carro, sem sua principal testemunha. E Marcus, devastado, demitiu Marcus Reynolds, único supervisor negro da empresa, demitido após denunciar as más condições impostas aos trabalhadores imigrantes nos canteiros de obras. O caso quase foi a julgamento, mas a esposa de Marcus, Taylor, morreu repentinamente num acidente de carro sem sua principal testemunha, e Marcus, devastado, desistiu do caso. Isso não é coincidência, é oportunismo, disse George, pegando o telefone. Talvez ela esteja colaborando, ela sempre foi muito rebelde para os nossos padrões, pai. Já descartamos o problema. O que ela faz já não importa, argumentou Richard, embora o seu olhar traísse preocupação. Importa quando ela está nas mãos do homem que quase destruiu tudo o que construímos, retorquiu George. Liga para o Vasquez na oficina. Helena observava Marcos a trabalhar. Havia uma serenidade nele que contrastava com a agitação permanente de Richard. Marcos consertava coisas,
Tornava o mundo melhor. Richard só possuía, controlava. Por que é que tinhas a minha foto no teu vestido de noiva? Perguntou ela, reparando que o jornal em cima da mesa mostrava uma foto dela e do Richard a anunciar o noivado meses antes. Macas congelou o olhar. Encontrou a gaveta onde guardava a foto marcada com um X. Eu li sobre o teu casamento. Respondeu. Ele, evitando os olhos dela. Naquele momento, a porta da oficina se abriu e uma mulher negra de cerca de 60 anos entrou carregando uma cesta. Tia Rose. Marcus sorriu o primeiro sorriso genuíno que Helena já tinha visto nele. Esta é Dash, eu sei quem ela é. Rose interrompeu, colocando a cesta sobre a mesa. A noiva dos reis está em todos os jornais. O seu olhar examinou Helena com uma mistura de compaixão e cautela. Menina, você está num ninho de vespas. Rose revelou-se uma ex-empregada da mansão Reis, tendo servido a família durante 24 anos até ser despedida sem indemnização, quando questionou o tratamento dado aos outros empregados. Ela era tia de Taylor Marcus, a falecida esposa. Foi um acidente, disseram. Rose murmurou com o olhar distante, mas Taylor tinha acabado de reunir provas contra eles para o processo judicial. Ela era contabilista e sabia onde estavam enterrados os corpos. Helena sentiu um arrepio. Está a dizer isso? Estou a dizer que não há coincidências quando se trata dos reis, respondeu Rose. E agora estás aqui, sob o mesmo teto que o homem que eles mais temem. Eu não planeei isto, defendeu-se Helena. Eu sei que não, querida, mas eles nunca vão acreditar. O telemóvel de Helena tocou. Um número desconhecido. Com medo, ela atendeu no viva voz. Senhora Winters, disse uma voz masculina formal. Sou o detetive Vasquez do Departamento de Polícia de Westlake. Precisamos de falar sobre a sua situação. Há preocupações com o seu bem-estar por estar com o Sr. Reynolds. Marcus e Rose trocaram olhares alarmados. Estou perfeitamente bem, respondeu Helena surpreendida. Compreendo, mas gostaria de a ver pessoalmente para a verificar sozinha. Por que razão se importaria a polícia com uma noiva abandonada? Perguntou ela. Porque o Sr. Reynolds tem um historial de comportamento problemático. Estamos apenas a verificar. Depois de terminar a chamada, Marcus revelou que Vasquez não era apenas um detetive. Ele é o segurança particular de Rei, quando não está de serviço. Enquanto assimilava essa informação, Helena reparou pela janela num carro preto estacionado discretamente na rua. Um homem com uma câmara estava a focar a oficina. Começou, sussurrou Rose. Eles vão tentar destruir-vos aos dois. Marcus respirou fundo e finalmente tirou um envelope amarelado da gaveta. Preciso mostrar-te uma coisa, Helena, porque eles realmente temem-me. Dentro do envelope havia documentos judiciais, fotos, registros financeiros e, no topo, uma carta, manuscrita de Taylor Reynolds, datada do dia da sua morte. Não se trata apenas de um processo por discriminação, explicou Marcus. É sobre o que Taylor descobriu nos registros da Hayes Construction. É sobre o motivo pelo qual Richard realmente abandonou-te no altar. Enquanto Helena abria a primeira página, Marcus percebeu um movimento na porta dos fundos. Um homem em uniforme policial aproximava-se discretamente, arma na mão. O tempo estava a esgotar-se, e a verdade que poderia destruir completamente o império, Hayes estava prestes a ser revelada, se eles conseguissem sobreviver às próximas 24 horas. A polícia não se mexerem. O detetive Vasquez irrompeu na oficina com a arma na mão, seguido por 2 policiais. Marcus Reynolds está preso por suspeita de sequestro e extorsão. Helena congelou. Sequestro? É absurdo vir por minha própria vontade. Enquanto algemavam Marcus, o seu olhar cruzou-se com o da tia Rose, que discretamente deslizou o envelope para Helena. Ele permaneceu inexplicavelmente calmo, como se tivesse previsto todos os movimentos. Engraçado como a justiça é rápida quando se trata dos reis, comentou Marcus enquanto o polícia o empurrava. Menos de 24 horas depois de ajudar uma mulher na chuva, e já sou um sequestrador. Helena abriu o envelope e sentiu o sangue gelar.
Os documentos revelavam não só discriminação racial sistemática na Hayes Construction, mas também um esquema elaborado de suborno e corrupção de inspetores para ignorar violações de segurança que resultaram em mortes. A última página, no entanto, era sobre ela própria, um dossiê completo que investigava o seu historial psiquiátrico após os abusos que sofreu quando era adolescente. Eles investigaram o meu passado mesmo antes do noivado. Ela sussurrou horrorizada. O abandono não foi por causa das minhas cicatrizes. Richard não te deixou por causa do teu passado, confirmou Marcos enquanto era empurrado em direção à porta. Ele deixou-te porque descobriste demais. Num flash, Helena lembrou-se de 3 semanas antes do casamento, quando entrou no escritório de Richard e viu documentos sobre aquisições de terrenos em áreas pobres. Ele rejeitou as suas perguntas, chamando-a de ingênua. Os terrenos no lado leste, sussurrou ela. O projeto habitacional condenado. Exatamente onde o Taylor estava a investigar antes de morrer. Acenou a tia Rose, onde ele descobriu relatórios estruturais falsificados para forçar a demolição de edifícios perfeitamente seguros. Vasquez deu um passo à frente. Chega de conversa. Vocês também vêm conosco sem mandado. Desafiou Helena. Não preciso de mandado para uma testemunha que pode fugir, respondeu ele com um sorriso frio. Você vai vir conosco também sem mandado, contestou Helena. Não preciso de mandado para uma testemunha que pode fugir. Ele respondeu com um sorriso frio. O som de pneus freando bruscamente interrompeu o momento. Luzes poderosas invadiram as janelas da oficina, quando a porta se abriu violentamente. Gabriela Mendes, do Canal 7 News, anunciou uma repórter latina determinada. Câmeras capturando a cena surreal, policiais armados. Marcos algemou Helena segurando documentos. Parece que chegamos no momento perfeito para a nossa reportagem, exclusiva sobre abuso de poder em Westlake. Vasquez. Esta é uma operação policial. Desliguem essas câmaras, operação oficial sem mandados, questionou Gabriela, aproximando-se. Fascinante como o departamento responde em minutos. As chamadas da polícia enquanto o lado leste espera horas por ajuda. Mais carros chegaram, incluindo o SUV preto de onde Richard e George Hayes saíram furiosos. Desliguem essas câmaras imediatamente, ordenou George. Isto é uma invasão de privacidade. Na verdade, uma nova voz interveio. Isto é de interesse público. Uma mulher afro-americana de meia idade entrou na oficina carregando uma pasta. A procuradora do distrito Diana Mitchell. E parece que temos várias violações processuais aqui. Tia Rose sorriu enigmaticamente. Demorou, mas finalmente conseguimos. É do interesse público. Uma mulher afro-americana de meia idade entrou na oficina carregando uma pasta. A procuradora Diana Mitchell e parece que temos várias violações processuais aqui. Tia Rose sorriu enigmaticamente. Demorou, mas finalmente conseguimos a sua atenção. A procuradora revelou que tinha recebido uma denúncia anônima horas antes, com cópias digitalizadas dos mesmos documentos que Helena estava a segurar. Soltem o Sr. Reynolds imediatamente, ordenou ela. E detetive Vasquez, preciso ver o seu trabalho. Ordena. George Hayes deu um passo à frente. Décadas de impunidade emanavam de cada gesto. Diana, podemos discutir. Isto no meu escritório, como pessoas civilizadas. Será discutido no meu escritório, Sr. Hayes, e traga o seu advogado. Como planeaste tudo isto? Sussurrou Helena a Marcos enquanto um agente lhe tirava as algemas. O Taylor ensinou-me a pensar vários passos à frente, respondeu ele. Quando te vi na esquadra, reconheci-te dos ficheiros dela. Precisávamos de um catalisador que eles não pudessem facilmente silenciar. Por isso não fomos para a sala de interrogatórios. Silenciar tão facilmente. Por isso não fui apenas a salvação para si, nem você para mim. Acrescentou Marcos. Somos 2 peças de um puzzle que o Taylor nos deixou para completar. Isso é absurdo, explodiu Richard. Ela é mentalmente instável. Tem um historial psiquiátrico. Foi por isso que cancelei o casamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As câmaras captaram cada palavra. Gabriela aproximou o microfone.
Então confirmou que usou a informação médica confidencial da sua ex-noiva para humilhá-la publicamente. Sr. Hayes. Helena deu um passo à frente, a vergonha transformando-se em poder diante das câmaras. Eu fui abusada quando tinha 14 anos, e procurei ajuda. Isso faz de mim uma pessoa danificada, Richard, ou apenas humana. Você não entende. George tentou recuperar o controle com a voz a tremer. Este homem tem uma vingança contra a nossa família, que quando a tia Rose reproduziu um áudio no telemóvel, se Reynolds continuar com este processo, faça-o entender que acidentes acontecem. Como o que aconteceu com aquele inspetor. A voz inconfundível pertencia a George Hayes. A expressão do promotor endureceu. Sr. Hayes, temos muito a discutir sobre a sua falecida nora, Taylor Reynolds. O Império Hayes estava a começar a desmoronar-se diante das câmaras, mas enquanto a polícia escoltava os poderosos, uma pergunta permanecia. Quão profundas estavam as raízes dessa corrupção e quem mais cairia quando o Império finalmente desmoronasse? 6 meses se passaram desde a noite que ficou conhecida como o Colapso dos Reis. Título da reportagem premiada de Gabriela Mendes, que expôs um dos maiores escândalos corporativos e sociais da história de Westlake. O que começou com uma noiva abandonada e um mecânico compassivo, culminou no desmantelamento do maior império imobiliário da região. O julgamento de George e Richard Hayes transformou-se num espetáculo público que dominou as notícias durante semanas. As provas meticulosamente recolhidas por Taylor antes da sua morte provaram não só a discriminação racial sistemática, mas também o suborno das autoridades, a evasão fiscal e, o mais chocante, o envolvimento direto no acidente que lhe tirou a vida. Sou culpado, declarou George Hayes numa sala de tribunal lotada com lágrimas misturadas com suor, ao confessar ter ordenado a sabotagem do carro de Taylor. O seu filho Richard, tentando negociar uma sentença mais branda, implicou outros membros da elite de Westlake, revelando uma rede de corrupção que se estendia até ao gabinete do presidente da Câmara, no apartamento acima da Marcus Workshop, agora renovado graças a um acordo de $1 milhão. Helena olhou para a cidade pela janela enquanto o sol nascente pintava o céu de rosa. A mulher refletida no vidro já não era a noiva rejeitada e humilhada. Os seus olhos emanavam força. O seu corpo exalava confiança. Marcus aproximou-se com uma chávena fumegante. Depois de meses a trabalhar lado a lado, eles tinham desenvolvido a sua própria linguagem de gestos, olhares e pequenos toques que comunicavam mais do que palavras. Sentindo-se nostálgico, ele perguntou, percebendo o seu olhar distante. Helena sorriu em gratidão. Na verdade, o seu dedo acariciava a cicatriz no pulso dela. A marca de uma tentativa desesperada anos antes, quando ela acreditava que a sua dor não tinha sentido. Nunca imaginei que as minhas feridas seriam precisamente o que me permitiria ajudar outras pessoas a curar as suas. A Fundação Fênix, criada por Helena e Marcus, com parte da indenização, tinha se tornado um refúgio para sobreviventes de abuso e discriminação. O antigo espaço da Hayes Construction, na Zona Leste, agora abrigava um centro comunitário com assistência jurídica gratuita, terapia e programas de formação profissional. A tia Rose chamou Marcus, comentando, colocando o jornal sobre a mesa. A manchete dizia: Antigos proprietários da Hayes Construction condenados. George Hayes pega 25 anos e Richard 18 por homicídio e corrupção. Helena assentiu. Justiça para Taylor, finalmente. Não é justiça. Marcus refletiu, encontrando os olhos na foto emoldurada da sua falecida esposa na parede. É o legado que ela começou. Nós terminamos. O telemóvel de Helena vibrou. Uma notificação da aplicação de ajuda mútua que tinham criado para ligar pessoas em situações vulneráveis a voluntários dispostos a oferecer abrigo temporário, como Marcus tinha feito com ela. Já havia mais de 10 mil utilizadores. Outra pessoa salva hoje, sorriu ela, mostrando a Marcus o ecrã. Uma jovem latino-americana tinha encontrado refúgio depois de fugir de uma relação abusiva. Através da janela, podiam ver movimento na oficina abaixo.
agora gerida por jovens do programa de aprendizagem que eles tinham criado. Havia vida, risos, propósito, tudo crescendo das cinzas de uma tragédia. Sabes o que o Taylor sempre dizia? E perguntou Marcos, entrelaçando gentilmente os dedos com os de Helena. Que as pessoas mais quebradas constroem os abrigos mais fortes, acrescentou ela, lembrando-se da frase escrita nos diários de Taylor que tinham lido juntos. O abraço que partilharam não era romântico. Era algo mais profundo. Uma ligação forjada através da dor partilhada e de um propósito encontrado. Dois guerreiros que descobriram que as suas cicatrizes, longe de serem marcas de fragilidade, eram provas de sobrevivência. O Richard tinha razão numa coisa, murmurou Helena. Eu estava danificado. Ele simplesmente não compreendia que é através das fendas que a luz entra na mesa. O convite para a cerimônia de 1 ano da morte de Taylor repousava ao lado do anúncio do lançamento do livro de Helena, Damaged and Worthy, deteriorado e digno, que é através das rachaduras que a luz entra. Sobre a mesa, o convite para o memorial de 1 ano da morte de Taylor repousava ao lado do anúncio do lançamento do livro de Helena, Damaged and Worthy. Como sobreviver à rejeição e reconstruir a sua vida. As pré-vendas já tinham batido recordes. Westlake estava a mudar lentamente, mas inexoravelmente. A queda do Império Reis tinha exposto os alicerces podres sobre os quais a cidade tinha sido construída, permitindo que uma nova estrutura emergisse baseada na inclusão, na justiça e em segundas oportunidades para os marginalizados. Naquela estação ferroviária, sob a chuva torrencial, ninguém poderia ter previsto que um simples ato de compaixão iria desencadear uma revolução, que um guarda-chuva segurado por mãos sujas iria mudar o curso de inúmeras vidas. A lição era clara. Nunca julgue alguém pela sua aparência, posição social ou pelas cicatrizes que carrega. As pessoas mais improváveis podem tornar-se os seus maiores salvadores. E o que o mundo vê como uma falha mudaria o curso de inúmeras vidas. A lição era clara. Nunca julgue alguém pela aparência, posição social ou pelas cicatrizes que carrega. As pessoas mais improváveis podem tornar-se os seus maiores salvadores, e o que o mundo vê como uma falha pode ser exatamente o que o torna extraordinariamente poderoso.